Olá pessoal, eu sou Hamilton Braga, faço parte da Associação Orquidófila de São Roque. Pessoal que gosta de orquídea, você tem vários tipos. Você tem o pessoal que se interessa mais por um tipo de planta assim grande, outro já é tipo de flor, tem mais flores. Então há muita interesse das pessoas por alguns tipos de plantas. Você tem orquidófilo que só coleciona esse tipo de planta, que é o espáfio, tá? Que é uma terrestre chamada também sapatinho de Nossa Senhora, sapatinho. Tá? Esse é uma planta muito bem, já é uma planta mais enjoada de cultura. Tá? Você tem plantas que não vão aqui em São Paulo, elas vão bem no norte. Tem plantas que se levar para o norte de São Paulo, para o nordeste, ela quer muito calor. Se você levar para muito calor, ela não floresce às vezes. Vai bem, mas não floresce. Outras plantas têm que ter frio. Nós não temos nenhuma aqui que é o cimbídio. Se você não passar por frio, ela não floresce. Isso tudo a pessoa vai aprendendo de que maneira? Ou pelas mídias mesmo, pelos grupos, ou participando de uma sociedade. A sociedade, o objetivo delas qual é? Divulgar a orquidofilia, dar algumas dicas para você melhorar a sua cultura. Então, às vezes é muito comum chegar a pessoa e falar, essa planta minha nunca floresce. Aí a gente dá uma olhada, alguma coisa que está errado, o substrato já está estragado, a planta ela é de um lugar mais quente, se ela está em uma região mais fria, está pegando muita sombra, ela quer mais luz. Então, tem várias coisas que através de conhecimento, próprio Google, você vai conseguir descobrir muita coisa disso, mas é importante saber o nome da planta para você pesquisar no Google. O primordial tá? Saber o nome. Isso você vai conseguir através de conhecimento junto às sociedades, fica mais fácil. Então, quando você compra uma orquídea nos produtores, perguntar o nome, porque pelo nome você consegue, através de pesquisa, saber se aquela planta é de região quente, se é de região fria. Tá? E aí você vai aprimorando a cultura, a planta vai ficar bem melhor, tá? Tem muita diferença, senhor Hamilton, de comprar no mercado e comprar no orquidário? A diferença maior é que no mercado o pessoal não tem conhecimento do tipo de planta, do que aquela planta exige para a cultura. Tá? E no mercado é plantas mesmo comerciais. Os orquidófilos, os produtores fazem para mercado, para o público em geral. Aí você começa a querer coisa especial, diferente, aí você tem que participar, comprar com o produtor de orquidário. O produtor de orquidário, sim, ele vai te explicar como é a cultura, nas exposições, você tem como saber como cultiva aquela planta, quais as exigências dela para ter uma melhor floração. Isso você sabe participando, conhecendo o pessoal do orquidário. A pessoa leva a planta para casa, ela fica exuberante. Por quê? Ele rega bastante. Só que ela tem que passar por estresse hídrico, passar um período sem rega, para você ver uma floração bonita. Senão ela vai bonita, vai dar muito broto, mas não vai dar flor. Vai dar pouquinhas flores. Então isso é importante também. São dicasinhas pequenas, mas que a pessoa vai se aperfeiçoando. Uma planta como essa calante, é uma planta que agora ela vai entrar em dormência. A gente para de regar essa planta. Se você continuar regando, você tem o perigo de ela acabar apodrecendo os bulbos. Então só se começa a regar ela novamente quando ela começa com a nova brotação. Começa a vir um novo broto, aí você começa a regar e adubar. Aí ela quer bastante água e adubo. Adubo é outro ponto muito importante que acontece. Pessoas às vezes, ela fala assim, eu vou adubar bastante que a planta vai crescer logo. O que vai acontecer? Ela vai matar a planta. Por quê? É a mesma coisa do remédio, depende da dose, ele é veneno. Tá? A mesma coisa acontece com o adubo na orquídea. Se no frasco lá que você compra de adubo, está lá uma colherzinha de café por 1 litro d'água, eu até aconselho, em vez de usar uma para 1 litro, usar uma colherzinha para 2 litros. Vai ficar um pouco mais diluído, mas você evita ter o perigo de queimar a planta. Tá? Essas são coisas, e é comum você fala, a pessoa fala, mas eu ia viajar, então eu pus bastante adubo, pronto. Aí você queima as raízes da planta, a planta sem raiz não se alimenta. E ela não se alimentando, ela vai definhar. Tá? Outra coisa, às vezes o substrato da orquídea está ruim, aí ela não consegue mais puxar alimento. Então tem que fazer a troca periódica do substrato. O substrato é onde ela está plantada. Tá? Isso, a maioria das orquídeas são epífitas. Então não é terra que você põe, é o substrato próprio comprado nos orquidários, nos garden. O maior problema, senhor Hamilton, que chega lá para vocês lá? Você fala. É muito comum esse tipo de coisa. Ou a pessoa está regando demais a planta, tá? Ou então ela colocou terra em vez de colocar um substrato. O substrato dela já está velho, o substrato deve ser trocado normalmente a cada 2 anos. O substrato está velho, então ela perde as raízes, a planta começa a definhar.
a planta que fica colocada em lugar inadequado, então ela começa a encher de pragas. Por quê? Ela está fraca, então as pragas têm facilidade de atacar ela. Esses são alguns problemas. O substrato é o primordial, é muito comum. A pessoa compra uma planta de orquidária, é comum, às vezes ela já está com o substrato vencendo, então tem que trocar. E aí é comprar um substrato e fazer a troca. Uma coisa, quando trocar o substrato, a planta tem que ficar bem fixa no substrato. Porque se ela ficar balançando, as raízes não conseguem se fixar no vaso. E aí a planta, sem raiz, ela não se alimenta.